Gente, eu recebi uma crítica do calendário do futebol brasileiro E1062, né? Em relação ao calendário que eu propus aqui, ao longo de 15 vídeos, né? Então, foi uma crítica muito bem educada, muito bem colocada, muito bem escrita. Então, eu não tenho nada que reclamar dessa crítica. As críticas são bem-vindas, elas ajudam a gente a melhorar. No entanto, foram colocados alguns pontos que eu não concordo, né? E eu queria responder, portanto, a essas críticas, né? Então, primeiro de tudo, a pessoa que não se identificou, usou essa sigla aí, ela disse que na minha proposta de calendário eu enxuguei muito o Campeonato Brasileiro, né? Ora, gente, eu enxuguei o Campeonato Brasileiro, na verdade propondo divisões de 16 clubes e não de 20 clubes, né? Baseado num argumento do Mauro César Pereira, né? Que eu depois até gravei um vídeo de agradecimento ao Mauro César Pereira e ao Juca Kfouri, né? É, então, Mauro César Pereira dizia o seguinte: ora, 20 clubes na primeira divisão do futebol brasileiro é demais, o nível técnico fica ruim. É melhor colocar 18, e aí ficam os 18 melhores, o nível técnico melhora, né? E aí eu fui um pouco além, porque eu achava se com 18 melhora, com 16 melhora mais ainda. Fora o que, você economiza algumas datas que podem ser usadas para outras competições. Então, por isso que eu coloquei o brasileiro com 16 clubes, né? É, e não com 20 clubes por divisão. Mas no conjunto, gente, eu proponho 8 divisões para o Campeonato Brasileiro e você tem ali contempladas 128 clubes, né? Quantos clubes tem contemplados no Brasileiro hoje em dia? Exatamente 128 clubes. Só que no modelo atual, 20 na primeira, 20 na segunda, 20 na terceira e 68 na quarta, né? E esse modelo atual, ele tem a deficiência do quê? Esses 128 clubes, eles não jogam até o final da temporada, né? Apenas os 20 da primeira e os 20 da segunda, ou seja, um total de 40, jogam até o final da temporada, né? Porque a Série C e a Série D não vão até o final da temporada. Elas terminam por volta de setembro, né? Então aí não, nesse caso 128 clubes estão fazendo a temporada toda, né? Bom, a segunda crítica que ele fez foi que eu enxuguei demais a Libertadores, né? Porque a Libertadores eu propus que tivesse 16 clubes, né? E aí 2 brasileiros, 2 argentinos, um de cada outro país sul-americano e ainda um dos Estados Unidos e um do México, né? Ora, aí foi uma crítica que o Juca Kfouri, né, faz há muitos e muitos anos, né, a, de que a Libertadores está inchada e com a Libertadores inchada o nível técnico fica muito abaixo do que poderia ser. Que uma Libertadores com menos clubes ela poderia ter um nível técnico muito melhor. E eu me dei ao trabalho aqui de listar alguns clubes, né, com todo o respeito, que participaram da Libertadores desse ano, que são fracos tecnicamente, que não tem nenhuma tradição no futebol sul-americano, né? Eu vou ler aqui, tá, gente? Puerto Cabelo, Aurora, Melgar, Alcas, Palestino, Always Red, Rio Negro Áquilas, Esportivo Trinidense, Godoy Cruz, Portuguesa. Portuguesa não é a Portuguesa de Desportos, é a Portuguesa da Venezuela. Cobressal, Huachipato, Liverpool do Uruguai. Gente, vamos ser sinceros, esses clubes eles têm condições de disputar a Copa Libertadores da América? Na minha visão, não tem. Não tem. Agora, por exercício, vamos tentar ver 16 clubes como eu propus, né? Podiam ser, digamos, campeão da Libertadores do ano anterior. Digamos que seja o Botafogo. Eu estou torcendo pelo Botafogo, né?
campeão da Sul-Americana do ano anterior, digamos que seja o Atlético Paranaense, por exemplo. Dois brasileiros, Flamengo e Palmeiras. Dois argentinos, Boca Juniors e River Plate. Um uruguaio, Peñarol. Um paraguaio, Olímpia. Um chileno, Colo-Colo. Um colombiano, Atlético Nacional de Medellín, né? Um equatoriano, LDU com tanta tradição, né? Um peruano, Universitário, né? Um boliviano, Bolívar. Um venezuelano, Caracas, né? Um estadunidense, Atlantic City, e um mexicano, América do México. Gente, vamos ser sinceros, não seria uma competição com bom nível técnico? Né? Nem todos os clubes aí são de primeira linha ao nível sul-americano, mas a maioria são, né? Então, você teria um nível técnico muito melhor, né? Reduzindo o número de clubes, né? E lembrando também que outros bons clubes que não aí estivessem estariam na Sul-Americana, né? Então poderiam disputar sua competição internacional também, né? Ou seja, você reduzir, como o Juca Kfouri diz, você reduzir o número de equipes da Libertadores melhora o nível, melhora a qualidade da própria Libertadores, né? Foi isso que eu quis colocar, né? Que eu quis colocar quando eu dizia para você ter uma Libertadores mais enxuta. Bom, a terceira crítica que o @calendário do futebol brasileiro E1602 faz é que eu aumentei o número de datas da Copa do Brasil, que hoje a Copa do Brasil tem 10 datas e que aumentei para 13, né? E que não fazia sentido eu reduzir o número de datas do Brasileiro e da Libertadores e aumentar o da Copa do Brasil. Olha, até faz sentido, né? Mas eu fiz isso com uma motivação muito clara, né? Qual foi a motivação? Eu não criei aí uma elite de 128 clubes? Criei, não é isso? Então, a ideia é, já que eu tenho uma elite de 128 clubes, eu vou botar todos os 128 clubes para jogar, né? E aí, fazendo 128 clubes para jogar aí no mata-mata, né? Você tem o quê? 13 datas, levando em consideração que a final seria em um jogo só, né? Se fossem 2 jogos, seriam 14 datas, né? 13 datas. Cabe no calendário? Cabe, exatamente porque eu enxuguei o Brasileiro, porque eu enxuguei a Libertadores, né? Então, cabe, né? Eu poderia fazer as primeiras fases dessa Copa do Brasil serem só em jogo único, em vez de ser ida e volta, e aí eu economizaria datas. Mas a minha pergunta é, para que economizar datas? Para que economizar datas? As datas existem para serem jogadas, né? Tudo é questão de você mesclar quem joga para não ficar com um número excessivo de jogos, como aliás eu fiz, né? E vocês devem ter reparado com a Sul-Americana e a Libertadores, né? Hoje em dia, Sul-Americana e Libertadores são jogadas simultaneamente, né? Pelo que eu proponho, não. A Libertadores tem suas datas e a Sul-Americana também tem suas datas, né? Elas são separadas em termos de datas, né? Então, a Copa do Brasil em 13 datas não afetaria o calendário, né? A outra crítica que é feita aqui é o fato de eu propor o calendário europeu. Bom, gente, eu proponho o calendário europeu por uma série de motivos, mas eu só vou falar do principal. O principal é evitar, por exemplo, o que aconteceu agora na Copa América. Na Copa América, como você não tem adequação ao calendário europeu, enquanto a Copa América acontecia, o Campeonato Brasileiro acontecia também. E como tem vários jogadores sul-americanos que jogam no Brasil,
o Campeonato Brasileiro ficou 9 datas sendo disputado junto da Copa América e 32 jogadores, eu disse 32 jogadores, desfalcaram seus clubes, né? O Flamengo teve 5 desfalques, o Palmeiras teve 3 desfalques, o Atlético Mineiro teve 3 desfalques e por aí vai. Ora, para mim isso não é futebol profissional. Futebol profissional ele é outra coisa, né? Ou seja, quando se as competições internacionais de seleções acontecem quando os clubes da Europa estão de férias e na pré-temporada, os clubes da América têm que estar de férias e de pré-temporada também. Para quê? Para que não haja sobreposição das competições. E aí os clubes que pagam muito caro por esses jogadores sul-americanos ficam sem eles quando precisam. Você adequando ao calendário europeu, você não tem esse problema. Questão de clima, foi citado aqui, tem que ser o calendário, não pode ser o calendário europeu por causa do clima, né? Porque em janeiro as temperaturas são muito altas. Vem cá, a gente no calendário atual não joga já no final de janeiro e início de fevereiro? As temperaturas não são mais altas ainda? Então, quer dizer, que se pense uma outra alternativa, como por exemplo, em vez dos jogos de domingo serem às 16 horas, eles serem às 18 horas. Né? Bom, outra crítica aqui é que ele fala que eu não citei a Copa Intercontinental. Eu não citei porque eu acho que não tem que haver, né? Se você está criando aí um Mundial de Clubes com 32 clubes, né? Então, esse Mundial ele é muito mais importante do que uma Copa Intercontinental, né? Então, a Copa Intercontinental, na minha visão, ela tem que deixar de existir para dar espaço para o Mundial de 32 clubes, né? Tudo bem, é só de 4 em 4 anos, que seja, mas você está colocando 32 clubes de peso, né? Sobretudo clubes do futebol europeu. Em resumo, para mim não faz sentido ter Copa Intercontinental se você tem Campeonato Mundial de Clubes, Copa do Mundo de Clubes, né? E outra, eu não botei a Copa do Mundo de Clubes no calendário. Mas por quê? Porque exatamente essa Copa do Mundo ela será no período entre junho e julho, exatamente nas férias e pré-temporadas, de acordo com o calendário europeu que eu defendo, né? E, finalmente, ele questiona por que eu crio uma elite de 128 clubes, né? Se no Brasil você tem pelo menos mais 650 clubes, né? E esses jogariam só os estaduais. Ora, gente, a verdade é que hoje, atualmente, esses 650 clubes, eles só jogam os estaduais. Exatamente como eu estou propondo, né? Mas isso é ruim, é elitista. Mas vamos pensar o seguinte, gente. Quanto mais tempo clubes pequenos jogarem, mais dinheiro eles perdem. É simples assim, né? Ou seja, clubes que têm pouca expressão, se eles ficam jogando o ano inteiro, eles perdem dinheiro, né? Porque você bote mais divisões do Campeonato Brasileiro, ou bote uma competição estadualizada, ou seja o que for, é clube pequeno jogando contra clube pequeno. Sem demérito, mas não tem torcida. Não tem torcida, não tem patrocinador e não tem bilheteria. Então, quer dizer, significa gastar cada vez mais dinheiro. Uma vez, eu conversando com o presidente do Boa Vista, aqui do Rio, Boa Vista de Saquarema, ele me disse exatamente isso. O que interessa para nós é jogar os estaduais, porque aí a gente pega a verba da televisão e se mantém durante aquele curto período dos estaduais. Mas o resto do ano a gente vai fazer o quê? Continuar jogando? Então nós vamos ter mais gastos de locomoção, mais gastos de hospedagem, mais gastos de alimentação, mais gasto com uniforme, mais gasto com sabão. Ele usou essa expressão, com sabão, né? Então não adianta, não vale a pena para nós. O que vale a pena é a gente jogar os estaduais, né? Então, eu não fiz nada diferente do que já tem hoje. Hoje, 128 clubes jogam as divisões do Campeonato Brasileiro, né?
E quantos clubes eu estou propondo jogar as divisões do Campeonato Brasileiro? Exatamente 128. Só que atualmente eles não jogam a temporada toda, pelo menos os da Série C e os da Série D. E eu estou propondo que os 128 clubes joguem a temporada toda. Bom, gente, eu sei que esse vídeo ficou longo, possivelmente é o vídeo mais longo que eu já gravei dos quase 300 vídeos que eu tenho aqui desse canal, mas é porque eu precisava esclarecer isso, né? Críticas são sempre bem-vindas, mas eu só quero que as pessoas entendam que quando eu fiz essa proposta eu tinha justificativas na minha mente, né? E as justificativas são essas, dentre outras, tá? Bom, eu sou Luiz Felipe Chateaubriand, especialista em calendário do futebol brasileiro, vários livros publicados, muitos textos publicados em mídias relevantes, muitas entrevistas dadas. Fui consultor do Bom Senso Futebol Clube. E é isso aí. Se você gostou, curte aí. Se você chegou até aí, é claro, né? Dá o seu like. Por gentileza, se inscreva no canal e ative o sininho. Obrigado pela assistência.